Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast da Área Cultural. Meu nome é Rita de Cássia e, junto com meu amigo Jailson, iremos falar sobre o artista do barro mais conhecido por Zé Pituca e também sobre um dos pontos turísticos mais visitados da cidade de Areia, aqui na Paraíba, o Casarão José Rufino. Olá, Jailson! Olá, Rita! Hoje temos o prazer de apresentar a vocês a arte em argila, do talentoso Zé Pituca, um dos artistas que enriquece de criatividade e talento a cultura da cidade de Areia. José Fábio Vicente da Silva, mais conhecido como Zé Pituca, é um mestre artista plástico natural da cidade de Areia, na Paraíba. Ele é um verdadeiro orgulho para sua terra natal, pois suas obras em barro encantam. Zé Pituca é um artista habilidoso que utiliza suas mãos para transformar simples pedaços de barro em verdadeiras obras de arte. Com sua criatividade e talento, fica evidente em cada detalhe de suas esculturas, que são repletas de encanto e pura beleza. Recentemente, Zé Pituca teve a honra de expor suas obras no Espaço da Arte, no Caminhos do Frio, um evento que atrai diversos turistas e cidadãos de várias partes do país. Sua presença neste evento foi uma oportunidade para mostrar ao mundo o talento e a riqueza cultural que existe na cidade de Areia. As esculturas de Zé Pituca são marcadas pelo realismo e pela minúcia dos detalhes. Suas mãos habilidosas são capazes de transformar o barro em figuras humanas, animais e objetos com uma perfeição impressionante. Além de suas habilidades técnicas, Zé Pituca também possui um profundo conhecimento das tradições e da cultura de sua região. Suas esculturas são inspiradas nas lendas, nos costumes e nas belezas naturais da cidade de Areia. A exposição de Zé Pituca no Caminhos do Frio foi um sucesso absoluto, com suas esculturas sendo admiradas e elogiadas por turistas e cidadãos locais. Sua presença neste evento foi um reconhecimento merecido por todo o seu esforço e dedicação que ele coloca em suas obras. Zé Pituca é um exemplo de como a arte pode influenciar e transformar a vida das pessoas. Zé Pituca é daquelas pessoas que não cansamos de admirar. Mas queremos saber como é que você iniciou sua vida artística. A vida artística começou na cavagem de barro na Casa Batida, onde morava. Como não tinha brinquedo para todo mundo, que era em número de 12, tinha uma dificuldade grande, né? Assim, então, vim saber o que era arte nos primeiros festivais que houve aqui em Areia. Mostrando os trabalhos mesmo mal feitos, mas fazendo. E foi aí que começou tudo, né? Foi aí que surgiu essas obras que você está vendo aqui agora. Como você classifica essas obras que você está expondo aqui em Areia? São peças abstratas e de vários sentidos, né? São únicas e simbolizam a vida interiorana, né? O fanatismo, a religião, e são obras que sempre faz interrogação. Estou tendo agora a oportunidade de participar dessa exposição, né? E não só essa, como várias que vão ocorrer. A gente percebe que são obras delicadas e ricas em detalhes, como o público pode adquiri-las. Estão à venda em algum lugar? As obras é mais assim para concorrer a editais e para museu, né? Porque são peças assim um pouco complicadas e não vale assim a pena vender. Assim, para editar porque vai para o museu, vai para um canto mais que tenha mais segurança, que o artista se sente mais seguro. Por quê? São peças que é o sentimento, é a alma do artista. Então, estando num canto guardado, no museu, numa coisa desse tipo, o artista fica mais sossegado. Por quê? Porque são peças frágeis, né? É como se fosse um cristal de arte, né? Então, estando num museu ou estando assim, num colecionador, coisa desse tipo, se sente mais seguro. São peças que requerem um cuidado, né? Porque a argila requer um cuidado. E para vender assim, eu não sei nem dizer o preço, né? Eu sei fazer, mas agora para vender... São várias obras em exposição aqui, mas tem alguma que você destacaria? Como destaque, tem uma obra que eu me refiro à pandemia, né? A Covid-19. É uma obra assim que, se fizer uma leitura, dá para entender ela muito bem, né? São pessoas assim, sofridas como se estivesse dentro
do cérebro, né? E dentro do útero ao mesmo tempo. É uma peça abstrata, mas se der uma lida profunda, dá para se entender. Ela simboliza a mente humana, né? A mente humana, o sol, né? A natureza em si. E simboliza ao mesmo tempo a terra contaminada pela doença. É uma peça abstrata e de vários sentidos para se viajar nela. E sempre interrogativa. Como você avalia eventos como Caminhos do Frio para a cultura local, especialmente a sua arte? Expande muito, né? Para o desenvolvimento da cidade, não só da cidade, como da Paraíba, né? No que se refere à cultura. É muito bom. E aí se leva para um plano melhor, mais estendido a nível nacional. Gostaria de agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo e desejar cada vez mais sucesso em sua jornada. Parabéns, Zé Pituca. Sua arte eleva ainda mais o nome da nossa querida areia. Rita, como anunciamos desde o começo deste podcast, também vamos falar sobre o casarão José Rufino, importante equipamento turístico da cidade de Areia. O casarão, ou solar José Rufino, trata-se de um casarão localizado na cidade de Areia, erguido no ano de 1818 pelo marinheiro Francisco Jorge Torres, vindo de Portugal. Durante a escravidão, servia como moradia para os escravizados, que viviam em condições precárias e subhumanas. A senzala urbana era um espaço de exploração e opressão, onde escravos eram submetidos a trabalhos pesados, castigos físicos e restrições de liberdade. Apesar das condições adversas, o casarão José Rufino também testemunhou momentos de resistência e luta por liberdade. Muitos escravizados encontravam maneiras de se organizar e resistir ao sistema escravista, buscando formas de resistência cultural, religiosa e até mesmo fugas. Atualmente, o casarão José Rufino é um importante patrimônio histórico, cultural, arquitetônico da cidade de Areia, que através de suas visitas guiadas e exposições, fica possível conhecer um pouco mais sobre a história da escravidão urbana na região e refletir sobre as profundas marcas deixadas por esse período da história brasileira. O espaço, desde o mês de maio deste ano, está com nova expografia, que traz a história dessa construção areense de 1818, fazendo um link histórico com a popular Casa Rural Portuguesa de Sobrado. Quem nos conta essa história é o monitor de cultura da cidade de Areia, Jean Félix. Seja bem-vindo ao podcast Areia Cultural, Jean. O que o turista vai encontrar ao visitar o casarão José Rufino? Ao virem visitar essa casa rural portuguesa, vocês encontrarão uma expografia que intersecciona a história desse espaço com a história da cidade, dado que este é o primeiro sobrado construído, certo, aqui no centro e que teve várias funções. Bem, na primeira sala, ao adentrarem, vocês encontrarão uma expografia que conta um pouco da história do Francisco Jorge Torres e que até intersecciona essa história dele com o próprio nome da cidade de Areia, visto que ele é natural da Quinta da Areia, lá de Torres Vedras, né? E também o fato de ele ter sido governador maior ou menos por 70 dias aqui na nossa cidade, mas o calcanhar de Aquiles dele era o analfabetismo e por ser analfabeto, ele não continuou no poder. Dando continuidade no itinerário e no roteiro, vocês também apreciarão um painel onde conta os 3 nomes de Areia, que no primeiro momento foi Sertão de Bruxaxá, depois em 1815, Vila Real do Brejo de Areia, até chegar na nossa amada cidade de Areia, certo? Que esconde e tem muitas belezas para vocês. Dando continuidade, teremos Areia, terra de lutas, onde vocês perceberão a presença dessa cidade, certo, em várias revoltas, como a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador de 1824 e também a Revolução Praeira de 1848. E nesse mesmo espaço encontraremos também uma breve descrição da campanha abolicionista, certo, que houve na nossa cidade aqui, sendo ela a primeira cidade da Paraíba a abolir a escravatura 10 dias antes da Lei Áurea, no 3 de maio, pelas vias, né, da emancipadora areiense, que foi a organização abolicionista, e também a questão da revolta de quebra-quilos como um todo. Ao lado dessa sala, vocês também encontrarão Areia Terra de Cultura, pois lá
vocês se depararão com uma frase que diz: na Paraíba nada é de barro, mas tudo é de areia, trazendo aí aspectos como o fato de Areia ter tido o primeiro teatro da Paraíba, que é o Teatro Minerva, também a questão da Filarmônica, né, que há quem diga que é a mais antiga da Paraíba, e também o fato de Areia ter governado a Paraíba por 16 vezes consecutiva. No casarão, tem um espaço que representa as ruas da cidade, ancorada nas histórias da Sinhá Lourença Amélia Machado. Jean, fale-nos um pouco desse espaço. Certo, o painel onde encontra a senhora Amélia Machado, onde vocês poderão apreciar a questão dos mocambos, que é uma rua famosa aqui que se conhece ela como Professor Abel da Silva, mas na memória popular é a famosa Rua da Palha. E Rua da Palha por quê? Porque as casas elas eram constituídas por mocambos, que na linguagem de todos nós nordestinos quer dizer o quê? Casa de pau a pique ou a famosa casa de taipa. E assim a gente dá adeus à areia, encontro de culturas, e chegamos aqui, certo, numa parte mais traumática da história que esse casarão tem para contar, certo? Que é a questão da memória da escravidão, pois por ser uma casa rural portuguesa, ela abrigava num contexto português a questão de celeiros, a questão até mesmo de depósitos, mas esses quartos que seriam celeiros lá foram utilizados como senzalas urbanas aqui, certo? Então a parte do pátio encontrava-se aqui, certo, pelos relatos orais, que havia um tronco onde era infligido ou supliciado o corpo dos escravizados, certo? Que eram tidos como desobediente. E aí os escravos da lida braçal, eles ficariam nos quartos aqui de abaixo, e acima ficariam os escravos domésticos, como negras de consolos, a questão das amas de leite e até mesmo cozinheiras, ou seja, os serviçais da casa. Então é basicamente isso que vocês encontrarão aqui, e também na parte de cima desse sobrado há o Tribunal do Júri, pois entre 1990 e 2002 funcionou o Fórum Aurélio de Albuquerque. Isso é só uma pincelada do tanto de história que a Areia tem para contar e para vocês desfrutarem, certo? Então, venham conhecer. E assim concluímos nossa viagem por Areia. Obrigado, Jean. Até a próxima. Jailson, é uma pena, mas tenho que informá-lo que nosso podcast está terminando. Espero que tenham todos gostado. Uma pena mesmo, Rita. Mas tudo que é bom dura pouco. A todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima edição do Areia Cultural, podcast, resultado do primeiro curso sobre Educação Patrimonial do Instituto Federal da Paraíba, Campus Avançado de Areia.